Graças a Deus, meus irmãos. Agora eu fiquei numa situação difícil, né? O que dizer depois de uma oração dessa? Né? O que dizer a mais? Mas, meus irmãos, sejam bem-vindos à nossa escola dominical. Prazer estar aqui com essa oportunidade. Gostaria que vocês ficassem de pé e abrissem suas Bíblias. Livro de Provérbios, capítulo 22, verso 6. Creio que os irmãos conhecem muito bem esse versículo. Nós não faremos uma exposição desse texto, mas ele servirá como tema da mensagem desta manhã. Provérbios 22, verso 6. Todos acharam? Amém. E diz o texto da palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ler todos juntos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Santo Deus, queremos pedir a tua bênção, Senhor, sobre essa escola dominical. Que o Senhor nos dê teu Santo Espírito na compreensão e no esclarecimento. Ó Deus, é assim que oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Meus irmãos, ainda nessa temática sobre a família, eu gostaria de trazer um parecer acerca dos puritanos. Tem sido uma temática de estudo proveitosa ao longo dos anos, e eu queria trazer para vocês essa perspectiva, como os puritanos enxergavam a família. Para aqueles que não sabem, o movimento puritano é um movimento pró-reformista em inglês, ou reformista de segunda onda. Esses irmãos desejosos para trazer a reforma para a Inglaterra, após a separação pelos descasos do rei Henrique, decidem se dedicar a purificar a igreja. Por isso, eles foram chamados jocosamente de puritanos, ou o que nos chamariam hoje de santinhos. Mas esses homens, esses tais puritanos, eles afetaram o seu meio, afetaram a teologia, afetaram o contexto do pensamento acerca do que era ser cristão. E eles purificaram, de fato, as suas próprias vidas. Estes homens, de fato, pautaram as suas vidas não em movimentos, não em Calvino, apesar de que a sua teologia está intimamente ligada ao pensamento calvinista. Mas esses homens têm algo de peculiar. As suas vidas estavam atreladas às Sagradas Escrituras. Esses homens pautaram todo o seu pensar no Santo Evangelho de Deus, na palavra do Senhor. E assim esses homens mudaram também o conceito e o propósito do que era ser família. De fato, esses homens trouxeram à tona aquilo que o Evangelho ensina à igreja. Conforme os puritanos, o relacionamento do cristão com a sua família não pode ser separado da santificação pessoal. Os puritanos ensinaram que ser útil na igreja está intimamente ligado a ser piedoso em casa. A santidade pública está totalmente dependente da santidade da vida privada. Na mente puritana, além de Deus, somente a esposa, o marido e os filhos podem conhecer verdadeiramente o caráter da pessoa. Em outras palavras, somente o seu marido, a sua esposa, além de Deus, e seus filhos conhecem quem você é de verdade. Podemos lembrar daquela história do menino que, no meio do culto, diz: mamãe, vamos morar na igreja. E a mãe, encantada, diz: por que, meu filho? Porque aqui papai é tão bonzinho. De fato, os puritanos entenderam que não dá para haver uma separação. Não dá para ser uma coisa em casa e ser uma coisa na igreja. Esses dois caráteres estão intimamente ligados. Os puritanos diziam
que é no lar que a nossa vida espiritual prospera ou fracassa. Interessante. Interessante pensar que na mentalidade puritana, o caráter de santificação não começa na igreja, mas começa na sua casa, no seu lar. É ali que essa sua vida deve começar. A lógica, meus irmãos, puritana, é que a Bíblia se empenha por ensinar como os pais e os filhos devem se relacionar. E esse relacionamento, quando bem entendido, ele deve representar um sinal da santificação. Então, meus irmãos, é sobremodo importante que os cristãos reconheçam que a santidade começa no lar. A santidade começa no lar. Isso, meus irmãos, a partir daí, deve se espalhar por todos os aspectos da nossa vida. Ninguém pode dizer para o crente, olha, você é um no seu trabalho e outro na sua casa. Olha, você é um na igreja e outro no mundo. Deve haver um equilíbrio, uma igualdade, porque esse aspecto deve começar no lar e se espalhar para o mundo. Os puritanos também compreendiam, meus irmãos, que a Bíblia apresenta a família como uma unidade fundamental, não só para a igreja, mas também para a sociedade. Os crentes, quando se unem em família, eles devem pensar em gerar filhos, não apenas para a igreja, mas devem gerar filhos para a sociedade, como bons cidadãos. Um bom crente, ele certamente será um bom cidadão. Mas um bom cidadão não necessariamente será um bom crente. Por isso, os puritanos entendiam este fundamento. Para eles, a Bíblia nos mostra que devemos glorificar a Deus ao criarmos filhos para Ele, tendo em vista o bem-estar da sociedade, da igreja e da própria família. Será que nós temos criado os nossos filhos para a glória de Deus, criado os nossos filhos para serem bons cidadãos, respeitadores, honradores? Ou temos criado os nossos filhos apenas para serem bons estudantes, bons profissionais? Por isso o puritano Isaac Ambrose ressalta que os pais têm a tarefa de erigir e estabelecer o reino glorioso de Cristo em seu lar. Vejam, meus irmãos, que concepção de vocação. Os pais são chamados para estabelecer o reino de Deus em seus lares. Podemos até dizer, meus irmãos, que para o puritano, o seu lar era o primeiro e mais importante ministério. Para o puritano, a vocação do lar era a primeira e mais importante das vocações. Estabelecer o reino de Deus em seu lar. Os puritanos compreendiam que ter filhos era de fato uma consequência esperada da união entre homem e mulher. Era algo esperado do amor conjugal. Os puritanos jamais se uniam em matrimônio sem pensar em ter filhos. Essa concepção para estes homens, para essa família, homens e mulheres, jamais passou pelas suas cabeças, vamos casar e ter filhos, depois a gente pensa. Não. Isso para eles era algo esperado. E para eles, meus irmãos, ter filhos era de fato o sinal da bênção de Deus sobre a família. E meus irmãos, essa concepção, este pensamento de filhos como bênção, fez com que os puritanos tivessem famílias numerosas. A família puritana tinha cerca de 7 a 8 filhos, ou mais. Eles desejavam ter famílias numerosas para a glória de Deus. Os puritanos, plenamente cientes de que um filho implicaria em uma grande responsabilidade,
E a concepção puritana é que a família era o berçário da igreja e da sociedade. Vejam como essa ideia de filhos para o mundo, crentes para o mundo, estava entrelaçado. Os puritanos não entendiam que a cristandade estava envolta em sua bolha, mas que esses filhos, se bem educados e com a graça de Deus, poderiam influenciar a sociedade. Poderiam agir como homens bons e mulheres que fossem virtuosas e modificassem o seu ambiente e fossem úteis para o reino de Deus. E por isso eles esperavam, meus irmãos, que os pais fizessem tudo possível para garantir que seus filhos se conformassem às normas e aos preceitos bíblicos. Aqui mais uma pergunta. Será que nós temos nos esforçado ao máximo para fazer com que os nossos filhos se conformem aos preceitos do Evangelho? Ou nós temos facilitado a compreensão do Evangelho e diminuído o impacto do Evangelho para que os nossos filhos possam conviver com ele? Pense nisso. Em especial, os puritanos se dedicavam na compreensão ou fazer-se compreender que o mandamento da obediência aos pais fosse bem compreendido pelos filhos. Por isso, eles praticavam alguns princípios, que para nós, esses princípios podem ser até simples, mas que foram revolucionários em sua época. Infelizmente, meus irmãos, nós não poderemos aqui chegar a todos. Mas eu recomendo que os irmãos leiam bastante sobre a teologia puritana, principalmente naquele livro, Teologia Puritana, de Joel Bick, né? E também o livro Vivendo para a Glória de Deus. Ali nos últimos capítulos, ele vai tratar também sobre a criação de filhos e sobre a família. Então, aqueles que desejarem saber um pouco mais, podem buscar ali. E aqui, meus irmãos, eu vou trazer apenas 3 princípios que eu acredito serem importantes para os nossos dias. Em primeiro lugar, meus irmãos, o primeiro princípio que eu gostaria de trazer nessa manhã é que na compreensão puritana, a criação de filhos começa na concepção. Para a família puritana, os pais não começarão a criar em um estado onde o filho passará a ter capacidades cognitivas para compreender. Na mentalidade puritana, a criação começa desde o saber da gravidez, da concepção, porque a partir da concepção há o quê? Vida. E se há vida, então aqui começa a tarefa da criação de filhos. Os futuros pais tinham diante de si 2 tarefas. A primeira, eles oravam. Oravam diariamente pela salvação da criança, visto que aquela criança nasceria pecadora. Lembrem-se de Davi, em pecado me concebeu a minha mãe. Davi não está falando ali do pecado dos seus pais, mas do seu próprio pecado. Agostinho, em suas confissões, também declara ali sobre o caráter depravado da criança. Mesmo nos seus primeiros dias, ela já demonstra o caráter do pecado desde cedo. Por isso, os puritanos oravam. Eles oravam para que Deus salvasse aquela criança. Para que Deus fosse misericordioso sobre aquele bebê. Eles também, meus irmãos, oravam diariamente em favor da proteção da mãe da criança. A mãe está ali num processo difícil, que requer cuidados, ainda mais para aquele tempo. Por isso, eles dedicavam momentos de oração pela criança e pela mãe. Em segundo lugar, meus irmãos, visto que abortos eram comuns, a taxa de mortalidade desse período era muito alta. De cada 2 filhos, provavelmente 1 chegaria à idade adulta. Por isso, eles tinham de ser cuidadosamente protegidos. Por isso,
Os maridos, ouçam maridos. Os maridos possuíam um forte senso de responsabilidade. Imaginem um período onde você não sabe se o seu bebê vai nascer ou não. Você não sabe o que pode acontecer. Então, os maridos estavam prontos. Estavam prontos para cuidar das suas esposas. Por isso esperava-se que o marido ajudasse com carinho a sua mulher durante a gravidez e o parto. Se os maridos deixassem de fazer isso e o bebê fosse perdido, eles se consideravam culpados de pecado e passíveis de julgamento. E isso, meus irmãos, não quer dizer que as mulheres puritanas não tivessem também uma preocupação e um cuidado com a criação de seus filhos. As mulheres grávidas não deveriam andar ou correr a cavalo. Deveriam cuidar estritamente da sua dieta, não comer o que era prejudicial, não comer de mais nem de menos. Se por descuido uma mulher contribuísse para o aborto de um bebê, ela era considerada culpada do sangue de seu filho. Pelo menos, meus irmãos, e aqui eu estou falando daquele tribunal da consciência. Havia uma consciência de que aquela vida deveria ser protegida a todo custo. E se quem agisse de maneira irrefletida, despreocupada, e esse bebê morresse, havia uma grande culpa sobre suas cabeças, sobre suas consciências. Mas para os pais que, de maneira decisiva, abortavam um filho, eram culpados de assassinato intencional. E deveriam ser julgados como culpados e punidos, tanto no tribunal de Deus, como no dos homens. A vida, meus irmãos, para essas famílias não era um mero acaso, um mero descuido, um ser que pode ser abortado em favor do bem da mãe. Essa é a desculpa que a falsa moralidade dos abortistas tem. Não, nós devemos priorizar a vida da mãe. A mãe é mais importante. Este ser não tem importância. Mas esse não era o pensamento puritano. Desde a concepção, a vida. E se a vida, essa vida deve ser preservada, pois é bênção de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, o segundo princípio adotado pelos puritanos é que os filhos devem ser treinados desde cedo na disciplina e a demonstração do Senhor. Para os puritanos, a salvação e a piedade dos filhos é o principal propósito da sua educação. Vou repetir a pergunta que eu fiz no início, agora de maneira mais clara. Para que vocês têm educado os filhos de vocês? Para que vocês têm investido recursos, tempo? Vocês têm enviado seus filhos para escolas caras com que propósito? Para serem crentes, contribuintes do reino de Deus, ou meros profissionais, bem qualificados? E, meus irmãos, investir numa boa educação para que o filho vá bem não é mal em si. Mas o propósito para o crente é algo ainda maior. Porém, meus irmãos, esses puritanos se dedicavam na educação com fins de contribuir para a salvação dessas crianças, ensinando-lhes o santo evangelho. Porém, meus irmãos, fique claro que esses puritanos sabiam que esse alvo somente pode ser atingido por meio da bênção do Espírito Santo sobre sua palavra. O esforço desses homens não era porque eles acreditavam que com seu esforço a salvação viria, mas porque eles criam que Deus estava abençoando o seu santo evangelho e se fosse da sua vontade, ele salvaria aquela criança. Os puritanos criam que os seus filhos faziam parte da aliança. E por isso eles contribuíram com todo o seu esforço,
com toda a sua dedicação, para que esses filhos fossem homens e mulheres que glorificassem a Deus. Estes homens, estes puritanos, estabeleceram um princípio no sentido de que os pais tinham de ensinar os filhos a ler para poderem ler as Escrituras e os outros materiais que contribuíssem para o bem-estar espiritual. Gaius Davis resume bem a abordagem puritana. Escutem, meus irmãos. A educação deve começar tão cedo quanto possível. E, embora fosse completa, a piedade era mais importante do que o aprendizado. E os professores deveriam ser escolhidos com base nesse critério. Quando você vai escolher uma escola para o seu filho, quais são os critérios que você estabelece? O preço? A qualidade de ensino daquela escola? Você procura saber quais são as virtudes dos professores que estão ensinando seus filhos? Bater um papo ali com o professor, a professora? Precisamos pensar nisso. Os professores deveriam ser escolhidos com base nesse critério. Era também pensado na aptidão e dons das crianças, que deveriam ser notados ainda cedo, para que a partir da percepção de um talento, esses filhos fossem treinados a partir dessa perspectiva de uma vocação apropriada, incluindo o santo ministério de Deus. Se a criança mostrasse aptidão pelo santo ministério, essa criança deveria ser conduzida em suas habilidades, em seus dons. Você hoje consegue dizer quais são os dons e talentos que o seu filho tem? Você sabe quais são as capacidades que seu filho e sua filha já demonstram ainda na tenra idade? Ou você ainda não parou para pensar nisso? Precisamos pensar na criação de nossos filhos. Os puritanos ensinavam catecismo aos seus filhos logo que possível. Muitos pais catequizavam cada filho durante 1 hora por semana. Eles paravam. Vem cá, filho, vamos aprender da palavra do Senhor. 1 hora por semana. Tá, talvez você não tenha 1 hora por semana para dedicar para o seu filho, mas talvez você tenha meia hora. Você precisa ter um momento de dedicação e ensinar o seu filho o Santo Evangelho. Para contribuir, meus irmãos, para ajudar essas famílias, os pastores puritanos escreveram livros que explicavam as doutrinas cristãs fundamentais através de perguntas e respostas, apoiadas pelas Escrituras. Os pais explicavam o conteúdo teológico das perguntas e respostas desse catecismo, ilustrando-os com histórias bíblicas. Não é tão difícil, não é? Hoje, meus irmãos, nós temos acesso a muito conteúdo. Basta uma simples pesquisa no Google e você tem acesso a uma gama enorme, quase ilimitada de materiais. Sobre isso, Baxter aconselhou: em toda a educação dos filhos, a principal parte de nosso cuidado e labor deve ser mostrar-lhes a santidade como o estado de vida mais necessário. Para os puritanos, a vida de santidade deveria ser demonstrada aos filhos como algo bom e algo aceitável, honroso, proveitoso, agradável, deleitável e aprazível. E fazer o que fosse possível para não passar para eles uma compreensão errada da santificação. Olha, filho, você não precisa ser santo. Se esforce no que você puder, mas ser santo é algo que nem todo mundo consegue. Para a compreensão puritana, os pais deveriam evitar passar essa compreensão para os filhos como algo desnecessário, desonroso, prejudicial e desagradável. Para o puritano, devemos atrair os nossos filhos a amar esse estado, a apresentá-lo o estado de santidade como algo amável.
os pais deveriam nutrir, treinar a seus filhos nas coisas espirituais, não somente pelo ensino, mas também o que era mais importante. Preste atenção, pelo exemplo. Como é que você tem ensinado o seu filho e sua filha em casa? Você tem sido exemplo daquilo que você ensina, se é que você ensina? Precisamos ensinar os nossos filhos. Richard Graham escreveu: a experiência ensina que as crianças aprendem mais pelo semblante, gesticulação e comportamento do que por regra, doutrina, preceito ou instrução. Meus irmãos, as crianças aprendem mais vendo os pais praticando do que por meros ensinos. Os ensinos são importantes, mas eles também precisam ver nos seus pais a prática daquilo que vocês estão ensinando. De modo semelhante, os puritanos reconheciam que o mau exemplo pode causar muitos danos. Se os pais querem ter filhos felizes na igreja e na escola, devem acautelar-se de não dar a seus filhos exemplos corruptos no lar, por meio de indiferença, profanação e impiedade. Pois, do contrário, os pais lhe causarão mais dano em casa do que os pastores e professores podem fazê-lo fora de casa. Será que nós estamos causando mais dano aos nossos filhos hoje do que as referências fora? Pense nisso. Nós temos falado muito sobre as influências externas. Mas, meus irmãos, precisamos pensar através desse pensamento e será que nós não estamos contribuindo ainda mais para o afastamento de nossos filhos da igreja? Pense nisso, meus irmãos. E, por fim, em terceiro lugar, para estes puritanos, a disciplina era uma parte essencial da criação de filhos. Os puritanos diziam que educar filhos no temor do Senhor inclui a disciplina firme. Essa disciplina envolve mais do que ensinar e ser exemplo de comportamento. A disciplina é uma parte essencial do cuidado do Senhor. Os puritanos diziam que a repreensão e a vara dão sabedoria. Esses homens não aprenderam com suas próprias concepções, eles aprenderam isso no Evangelho. Porém, meus irmãos, quando um filho é desobediente, a repreensão verbal tem de ser ministrada primeiro. A vara precisa ser usada, mas ela não pode ser a sua primeira arma. Você precisa conversar antes. Os pais devem mostrar aos filhos que eles cometeram pecado. Se a repreensão verbal é insuficiente, a vara tem de ser usado como instrumento designado por Deus para ajudar a boa instrução e educação dos filhos. E, meus irmãos, nós não devemos pensar que os pais puritanos eram homens e mulheres duros e truculentos, pois não era esse o princípio. Como eu disse, para o puritano, a vara era o último remédio que um pai pode usar, um remédio que pode fazer bem quando nada mais pode fazê-lo. A correção física tinha de ser medida conforme a ofensa cometida e deve ser realizada de maneira oportuna, com amor, compaixão, oração e autocontrole. Não é qualquer coisa que seu filho faça, você já vai tirar o cinto. Não é isso. A palavra de Deus nos adverte contra o uso excessivo da força, da correção física, para que isso não cause a estimulação da ira nas crianças. Mas também é contra ser tolerante demais. A exemplo de Eli, que tolerou a todo custo as ofensas de seus filhos. Isso lhes causou uma condenação terrível. Por um lado, meus irmãos, a maldade natural da criança, os puritanos não queriam abater o espírito da criança no processo de quebrantar a vontade dele. Advogavam que a disciplina fosse justa, amável, adequada
e temperada. Os pais deveriam cuidar de ensinar a seus filhos, de amar os seus filhos. E o que, meus irmãos, podemos aprender com os puritanos? Em primeiro lugar, meus irmãos, aprendemos que devemos investir na vida espiritual dos nossos filhos. O recurso que você deve investir, que nós devemos investir, não é apenas financeiro, dando uma boa casa, bons materiais, uma boa escola, um bom alimento. Mas você também, nós também devemos investir na vida espiritual dos nossos filhos, orando por eles, clamando ao Senhor para que o Senhor os salve. Também aprendemos que os pais são chamados à educação dos seus filhos. Meus irmãos, sabe qual é o grande mal hoje sobre a educação? É que os pais abandonaram essa tarefa. Eles estão terceirizando essa tarefa nas escolas e na igreja. Na mentalidade puritana, não eram os pastores que deveriam dar as primeiras bases para os filhos. Não eram as escolas, mas os pais. Você, meu irmão e minha irmã, é quem deve ensinar o seu filho nas primeiras linhas. Deve dar os fundamentos na escola e na igreja. Eles serão fundamentados nas bases que vocês alicerçarem. Não reclame depois. E por fim, há situações extremas na criação de filhos, onde a correção mais severa precisa ser praticada em nossos lares. É necessário ensinar aos nossos filhos que o pecado traz consequências graves para a vida daqueles que o cometem. Porém, essa disciplina deve ser sempre a última situação, o último recurso usado no seu arsenal, pai e mãe. Converse, ore, e se nada der certo, uma palmadinha no bumbum não faz mal a ninguém. Mas antes fará bem. Por isso, meus irmãos, nós devemos nos esforçar. Não adianta estar reclamando do mundo, da sociedade, quando eu e você não estamos fazendo nada. Curve sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo Deus e amado Pai, queremos, Senhor, nesse momento, colocar os nossos filhos, aqueles que aqui já estão, aqueles que estão sendo formados em ventres. Queremos te pedir, Senhor, que o Senhor, pela sua graça e misericórdia, os salve. Que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos uma igreja que gera filhos crentes. Ó Senhor, nos ajuda, Senhor, a ter tempo de nos dedicarmos à criação dos nossos filhos, de investirmos tempo em oração e ensino, sendo bons exemplos aos nossos filhos, Senhor. Nos ajude. Ó Deus, nos ajude, pois este mundo tenebroso, este mundo mau, tem inúmeras lições perversas para ensinar para os nossos filhos. Mas nós, Senhor, fomos chamados a ensiná-los o Teu Evangelho. Fomos chamados, Senhor, a dedicarmos a nossa vida para estabelecer o Teu reino em nosso lar. Mas precisamos do Teu auxílio, Senhor. Quantos pais, Senhor, estão chorando, que choram todas as noites por seus filhos desviados, por seus filhos que nasceram nessa igreja, em outras igrejas, mas agora não querem saber de Ti, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia.
Que o teu evangelho, Senhor, que foi semeado um dia em seus corações, possa trazê-los de volta, Senhor. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor. Nos desperta, Deus, este mundo nunca foi tão mau e nós nunca fomos tão desleixados na criação de nossos filhos. Nos ajuda, Senhor. Nos desperta, Senhor. Temos tantos recursos e utilizamos tão pouco deles. Delegamos as experiências, a educação dos nossos filhos a outros, com a desculpa que não temos tempo, que é preciso colocar a comida na mesa. Oh, meu Deus, nos ajude, Senhor. Nos ajude. Estamos desesperados, Senhor. Oh, meu Deus. Colocamos a vida de nossos filhos em tuas mãos, Senhor. E te pedimos, mais uma vez, nos desperta. Nos desperta, Senhor. É assim, meu Deus, que oramos a Ti por meio do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Deus abençoe.